Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar um pouco hoje sobre a situação aí do Arthur Cabral no Vasco, explicar mais ou menos o que está rolando em torno dos boatos, dar a minha opinião referente ao jogador e também deslacerar um pouco essa situação. Se você puder, curte o vídeo, a curtida de vocês me ajuda demais, então curte aí, compartilha, comenta, ajuda o Vascaíno Sincero a crescer, tá ok? Então vamos lá, comentar um pouco sobre a situação do Arthur Cabral. O atacante, ele tem sido especulado em vários clubes ultimamente, e por conta dessas especulações eu nem estava levando tão a sério. Mas devido a algumas reviravoltas, principalmente no Palmeiras, o jogador de fato pode estar de saída, e levando em conta algumas informações que têm saído, ele pode sim vir parar no Vasco. Vou explicar mais ou menos o que está acontecendo em relação ao Arthur Cabral e como essa lógica de chegar aqui aconteceu, ou pode acontecer no caso. Bem, o Arthur Cabral já não tinha uma situação boa em relação a tempo de jogo no Palmeiras. Nesse ano ele estava sendo a terceira ou quarta opção. No atual momento você jogava com o Daverson, se não era o Daverson entrava o Borja ali, ou então algum outro jogador fazia aquela função, e se de repente aí sim entrava o Arthur Cabral. Pois é, o Palmeiras agora ele está contratando, aliás, já contratou o Henrique Dourado, que vai brigar ali por uma titularidade. Então, certamente o Arthur Cabral vai cair lá para a quarta, quinta opção no ataque. Levando em conta que o Palmeiras ainda tem outros jogadores que podem fazer essa mesma função, muito possivelmente o jogador não joga mais pelo Palmeiras esse ano. Ele teria que dar uma sorte assim de jogadores ficarem fora por lesão, por contusão, cartão, ter uma série de acontecimentos para que ele pudesse entrar em campo. E contar com isso é muito difícil. Então, levando em conta todas essas situações, muito provavelmente ele não jogue mais pelo Palmeiras. Esse ano, pelo menos. O jogo contra o Vasco muito me pareceu um teste para ele. O Filipão deu para ele meio que lá a última chance para ver se pode ou não contar com o jogador. E a real que o Cabral não conseguiu fazer um bom jogo contra o Vasco, né? A marcação no meio do campo do Vasco estava muito forte, estava difícil se criar por ali, e até mesmo entre os zagueiros não estava fácil. Ele teve uma boa oportunidade com que ele finalizou mal, ele até tentou uma finalização ali por baixo, mas o Fernando Miguel também foi bem e defendeu. Fora isso, ele não conseguiu se criar. Eu vou falar um pouco mais sobre o Arthur Cabral e sobre algum pessimismo em cima dele na torcida do Vasco mais para frente. Primeiro eu vou continuar sobre a situação do jogador. Pois bem, levando em conta essa situação de ele não ter espaço no Palmeiras, como eu disse, outros clubes se interessaram no jogador. O Botafogo teve lá uma sondagem, mas foi pouca coisa, e o que chegou mais perto foi o Grêmio, que tentou ali uma conversa para de repente até comprar o jogador. Pois é. A situação do Grêmio ela também está um pouco diferente. O Grêmio ele acabou de anunciar o Luciano, ex-jogador do Fluminense, que disputaria a posição ali. Porém, o Grêmio espera perder peças ali para frente. Então, mesmo tendo anunciado o Luciano, não quer dizer que eles vão desistir da contratação do Arthur Cabral. Pode acontecer, mas não quer dizer isso. O normal é que se os jogadores que estão no Grêmio continuarem e indo o Luciano para lá, o Arthur Cabral ia trocar 6 por meia dúzia, que ele sairia do Palmeiras com pouca oportunidade e chegaria no Grêmio no final da fila, entendeu? Então, as chances dele jogar real são no Vasco. Ele chegaria aqui já com status de titular, ele teria que disputar a vaga basicamente com o Valdívia, que é o titular no ataque, o garoto... Perdão, gente. O nosso garoto da base, o Thiago Reis, ele não é titular, ele é reserva com o Luxemburgo, então o Arthur Cabral chegaria aqui com uma chance alta de jogar. Nesse caso, seria um pouco mais atrativo para o jogador em questão de partidas, ele teria mais minutagens pelo Vasco, diferentemente pelo Grêmio. Mas aí depende muito do tipo de contrato que o Grêmio gostaria de oferecer pelo Arthur Cabral. Porque no caso do Vasco, a ideia aqui é trazer o jogador por empréstimo, pagando partes ou total do salário, não sei ainda como é que a diretoria vai verificar aqui, mas a ideia é trazer o jogador por empréstimo. Já o que saiu aí de especulação é que o Grêmio pretendia ter o jogador em definitivo, ao menos era essa a especulação.
Mas foi o que eu falei, com a ida do Luciano para o Fluminense, muita coisa pode mudar. Se não sair nenhum jogador do ataque do Fluminense, principalmente jogadores que fazem essa função de centroavante, não teria necessidade de contratar o Arthur Cabral. E mesmo contratando, o jogador teria uma concorrência grande por ali. Então até mesmo para o Grêmio não faria sentido fazer isso. Mas, como eu disse, existe a possibilidade. O fato de ter chegado o Luciano lá não quer dizer exatamente que eles não investirão no Arthur Cabral. Bem, voltando agora para a parte do Vasco em relação a isso. Ao que parece, a diretoria, nesse jogo contra o Palmeiras, já abriu uma conversa lá com a diretoria do Palmeiras para, de repente, trazer o jogador para o Vasco. O Vasco já tinha tentado a contratação desse jogador por empréstimo, a negociação não foi para frente, e com essa mudança toda de cenário, tentaram novamente, as conversas parece que estão acontecendo. Agora vem um pouco da parte do Palmeiras. O Palmeiras ele tem uma filosofia que é não dar força para os adversários no campeonato. Então ele não costuma emprestar os jogadores. Por algum motivo ele tem um consórcio lá com o Bahia e empresta jogadores para o Bahia. Agora, fora o Bahia, ele não costuma ficar emprestando jogadores. É uma mentalidade do Palmeiras de não fortificar os elencos rivais. Entendeu? Porém, em questão financeira, manter o Arthur Cabral, até mesmo para a situação boa do Palmeiras, não é boa, não é lógica, porque ali a ideia, se você não vai aproveitar o jogador, é vender ele. E por enquanto parece não ter propostas de compras atrativas para o Palmeiras. Então o que o Palmeiras precisa? De uma vitrine, de um lugar onde Arthur Cabral jogue, para que ele seja visto por outros clubes, para que o Palmeiras possa vender esse jogador. Caso ele não consiga vender o Arthur Cabral para o Grêmio, a saída mais certa seria emprestar esse jogador. Por quê? Porque faria esse lance da vitrine, já que o jogador provavelmente não teria chance no Palmeiras, ele pelo menos poderia ser um investimento futuro, algum outro clube poder comprar ele. Em geral, o Palmeiras gosta de vender esses jogadores lá para os Emirados, para o Japão, para esse povo que fica levando os DVD, jogou bem ali, vai lá e leva. Então, enfim, seria esse o tipo de negócio. Então, até mesmo na situação atual do Palmeiras, seria uma boa sim um empréstimo do jogador ou uma venda, tendo em vista se um clube gostaria de investir um valor no Arthur Cabral. Como eu disse, no momento ainda não saiu nada de concreto em relação a compras de direito ou a empréstimo, o jogador permanece no Palmeiras e as entrevistas tanto do Arthur quanto do Felipão ficaram tentando se esquivar, mas não deixaram clara a permanência dele. O Filipão falou que é do Palmeiras e tal, mas também não se diz oposto a uma saída. E o Arthur Cabral também falou que tem contrato e tal, mas que deixa na mão dos empresários. Então, ao que parece, pode ter alguma coisa ali acontecendo por trás dos bastidores. Possivelmente até mesmo por empresário do Arthur Cabral, não é bom que ele seja a quinta opção que não jogue para o Palmeiras. Seria bom que ele aparecesse, que o futebol dele fosse visto para que ele pudesse render dinheiro. Entendeu? Pois bem, daqui a situação seria basicamente empréstimo, se possível com o Palmeiras pagando parte dos salários. Infelizmente não tem muita solução referente à negociação do Vasco. As nossas negociações no momento são com jogadores que não têm contrato, que estão em fim de contrato e possam vir de graça, ou jogadores emprestados onde o Vasco arque com partes do salário, dependendo do jogador até o salário todo, mas que pelo menos o Vasco não tem que pagar para ter esse jogador. A carência de um centroavante ela é nítida no Vasco. Nós precisamos de um jogador, de um finalizador. Nós temos ali o Valdívia fazendo essa função. Não está dando certo, até então o Valdívia tem sido inoperante. O Thiago Reis ainda não caiu nas graças do Luxemburgo. E nós temos ali o Thales Magno que pode ser testado, o Marrone que pode ser testado. Mas da função mesmo de centroavante, nós precisamos de pelo menos mais um nome. Pois é, agora falando um pouco sobre o Arthur Cabral, quando saiu um pouco essa notícia do Arthur Cabral, muita gente criticou o jogador, falou que não quer ele pelo jogo com o Vasco, entendeu? Então já falaram, esse jogador é ruim, aqui não vem, aqui não sei o quê. Gente, o Arthur Cabral, naquele jogo em específico, vamos combinar, não tinha muito o que fazer. O cara estava 1000 anos sem jogar, sem ritmo de jogo, jogando a partida da vida dele, tendo que fazer uma boa partida contra um time que estava bem organizado defensivamente, com jogadores que ele não costuma jogar,
E se você parar para pensar, nenhum dos jogadores do ataque do Palmeiras foi extremamente efetivo. O Johan não jogou bem, a única finalização que o Johan teve foi bizonha. O Dudu teve um ou outro lance, mas no geral não conseguiu se criar ali no ataque do Vasco. O melhor ali foi o Carlos Eduardo, que pegou o Henrique cansado. Então, o ataque do Palmeiras não conseguiu se criar tão bem no esquema defensivo do Vasco. A real foi essa. E geralmente, quando o esquema defensivo funciona bem, quem sofre mais é o atacante, é o centroavante. O Arthur Cabral, ele é um bom jogador, ele é um bom centroavante. Ajudaria sim se viesse. Dos nomes que até então foram especulados, é um dos melhores, entendeu? Levando em conta que nós já especulamos jogadores muito ruins até o presente momento. Eu não vejo esse pessimismo todo que todo mundo está falando, que o cara é ruim, que é melhor não vir, só por causa desse jogo que ele fez pelo Palmeiras contra o Vasco, ok? Bem, mas em suma, ainda não dá para garantir nada de negociação, ainda é conversa, ainda está muito no início. A gente vai ter que aguardar, provavelmente nas próximas semanas nós já vamos ter aí alguma coisa sobre isso. O Vasco precisa de urgência na tratativa disso, então dificilmente deve passar dessa semana isso. Até o meio da semana provavelmente a gente já deve ter alguma definição se vem ou não, ok? Bem, mas em base seria isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Arthur Cabral. Você gostaria que ele viesse? Você não gostaria? Por quê? E você acha que com a situação do jogador e com a situação atual do Palmeiras, ele deve ficar lá? Você acha que a chance maior é dele ficar ou dele sair? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.